Muito bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da CIDIGE. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial e de imediato já vou apresentá-la a vocês. Professora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Hoje nossa diretora executiva dentro do Instituto Federal de Santa Catarina. Muito me honra recebê-la aqui no nosso projeto. Desejar que tenhamos aí uma excelente conversa. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, né? Nossos profissionais de educação, pais, alguns estudantes também chegam nesses conteúdos, principalmente da pós-graduação. Ana, bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, André. Eu fico muito feliz de participar desse momento, até porque a gente ocupa os cargos de gestão, passa por eles, mas de fato somos professores, né? Perfeito. E a jornada na educação é que acaba nos trazendo até aqui, sobretudo ao longo dos últimos anos, as pesquisas na área de computação para a educação básica, na educação básica e pela educação básica, né? Porque ela também precisa ser construída pela educação básica. E, claro, isso se alinha a uma trajetória anterior de mestrado e doutorado dentro da área da linguística, com um foco muito direcionado aos estudos do discurso, né? E quando a gente pensa as abordagens principalmente relacionadas à cultura digital, o discurso, né? A maneira como nós buscamos comunicar os nossos projetos de dizer, né? Isso está muito imbricado. Então, é por aí que a gente vai se aproximando dos assuntos que a gente vai conversar hoje. Fantástico. Nós temos dentro do IFSC alguns programas de formação em parceria com prefeituras, secretarias de Estado, de Ciência e Tecnologia, de Educação, no nosso caso aqui. Eu gostaria de entender um pouco melhor, Ana, como que teve início, como que começou esse seu interesse por propor um piloto no Vale do Itajaí, né, para um programa de formação de formadores, né, formação de educadores, no contexto da Base Nacional Comum Curricular, especificamente da computação. Conta para nós um pouco dessa história. Então, na verdade, essa história, ela remonta a uma trajetória de quase 4 anos, que se iniciou num diálogo, primeiramente, com a Prefeitura Municipal de Blumenau. E com a Prefeitura Municipal de Pomerode, né? Qual era o contexto ali? Nós estávamos começando a falar de computação na educação básica de uma forma mais efetiva, inclusive no âmbito da BNCC, e nós vínhamos, naquela época, então, atuando no IFSC Campus Gaspar, né, ali do ladinho de Blumenau, nós vínhamos de uma discussão muito voltada à formação continuada de professores nessas duas redes, Blumenau e Pomerode. Por que Blumenau e Pomerode? Porque em Pomerode nós tínhamos nos dedicado ao processo de articulação da escrita da proposta curricular do município e, naturalmente, durante a escrita dessa proposta curricular, alguns professores já traziam a questão da computação na educação básica, que aparecia na BNCC, mas não aparecia de forma tão clara e, sobretudo, vinculada à matemática. Né? Principalmente a questão do raciocínio lógico-matemático, então estava bem atrelada ali à matemática. Ali começou a despertar o nosso interesse pelo tema, né? Começamos a nos aprofundar e começamos a observar que quando a gente pensava, por exemplo, pensamento computacional, nós estávamos pensando, na verdade, na maneira como nós processamos a informação, nós seres humanos, processamos a informação para, a partir de processos lógicos, organizá-la e produzirmos discurso, né? E nos comunicarmos e produzirmos resultados, soluções para problemas que estão dispostos na nossa vida, né? Então, a partir dali surgiu o interesse. Isso aconteceu no pós-pandemia. Durante a pandemia, o Campus Gaspar foi extremamente demandado,
mais especificamente por conta da necessidade de produção de conteúdo pelas prefeituras para o âmbito digital, principalmente para a mediação das interações com os estudantes. Então, ali a gente também já tinha se dedicado, não ao pensamento computacional, mas principalmente à mediação dessa interação com os estudantes em espaço digital. E em 2023, nós então fomos demandados pela Prefeitura de Blumenau para fazer um trabalho com os professores de apoio aos laboratórios de informática, né? E quando nós começamos a conversar com esses professores, nós começamos a perceber que os laboratórios de informática, na maior parte das unidades escolares, não é exclusivo desse município, né? Sim. Eles estavam lá, muitas vezes, para proporcionar aos estudantes atividades lúdicas. Então, o que acontecia nesses espaços? Muitas vezes os estudantes eles iam para o espaço laboratório de informática, eles jogavam, né? Eles realizavam atividades que eu costumo brincar, né? Que são atividades de arrastar e colar. Então, eu trazia uma letra de um determinado contexto, de um boxe de informações para completar uma palavra. Era um jogo da memória, né? Enfim, era um rol de atividades em que o estudante ele jogava, mas ele não estava ali produzindo conhecimento, né? Ele estava atrelado a algo que já estava pronto e não a um projeto mais amplo de análise efetiva de um problema, né? Da realidade e da busca de soluções para isso. Então, isso não é computação para educação básica. Muito bom. Antes de nós entrarmos efetivamente na metodologia do programa piloto, né, que foi proposto, eu gostaria de trazer uma inquietação, considerando inclusive que nós temos vários secretários e secretárias de educação dos municípios aqui de Santa Catarina que nos acompanham, alguns do Paraná também, e todos estão com um grande desafio à mesa, né? Alguns em estágio quase final de aprovação, outros ainda realizando audiências e discutindo. O complemento da BNCC, que ficou conhecido como BNCC da computação, ele traz uma exigência de que se faça a implementação desses conteúdos nos currículos. Era 2025, parece que foi prorrogado, né? Ainda não está fechado, mas existe um prazo. Nós tivemos Constituição, LDB, BNCC, logo depois da reforma do ensino médio, tivemos a Política Nacional de Educação Digital e temos o complemento. Não é, assim, a tua visão de especialista em educação, com toda a sua trajetória, não é muita diretriz para pouca mudança na prática? E claro que tem um cunho provocativo nessa afirmação. Então, André, exatamente essa é a minha preocupação. Por quê? Porque, como eu falei naquele exemplo anterior, não é o fato de eu botar um laboratório de informática numa escola que vai fazer com que as crianças, elas efetivamente, né, ou os adolescentes, efetivamente passem a entender computação como uma ferramenta que as possibilite se posicionar perante a sociedade. Não adianta nada, por exemplo, eu levar os estudantes uma vez por semana para um laboratório de informática para eles jogarem. Não é esse o objetivo, né? Isso ele pode fazer em outros contextos, inclusive da casa. Eu preciso que o estudante ele participe de atividades, e aí é muito importante que a gente pense tanto o âmbito plugado como desplugado, né? Que ele participe de atividades em que ele pense a cultura na qual nós estamos imersos e como ele se posiciona, como ele consegue interagir dentro dessa cultura, inclusive modificando-a. Então, quando a gente olha a BNCC, computação na BNCC não deveria ser um capítulo à parte descolado, né? Ele tem que ser transversal, ele tem que estar imbricado, né, em todo o processo. Por quê? Porque quando eu, professor de língua portuguesa, eu vou trabalhar com os estudantes, os gêneros do discurso que estão presentes na sociedade, eu não posso ignorar, por exemplo, o WhatsApp.
Por quê? Porque hoje qualquer consultório médico se comunica com o paciente por meio do WhatsApp. Então, o WhatsApp é ferramenta de trabalho. Eu preciso saber como eu me posiciono ali e que é diferente eu interagir com um paciente via WhatsApp de eu interagir, por exemplo, com um amigo. São 2 tipos de interação diferente. Eu escolho um registro diferente, né? O tipo de informação que eu vou passar é diferente, o timing é diferente. Eu preciso compreender isso. Eu, professor de língua portuguesa, preciso compreender e eu preciso oportunizar isso ao estudante. Quando eu me limito ao jogo, isso está fora. Quando eu, professor de geografia, vou trabalhar com meu estudante, eu preciso pensar que é excelente a gente trabalhar o mapa físico, né? Mas não é suficiente. Por quê? Porque no dia a dia desse estudante, ele tem N outras ferramentas digitais para compreender, por exemplo, topografia. Ele tem N outros recursos para pensar questões climáticas. Então, para que a escola ela seja a expressão da democracia, no sentido da democratização do conhecimento, o estudante ele tem que saber manipular essas ferramentas. Senão, ele estará em desvantagem perante todos os outros que sabem fazê-lo. Ao cabo, estamos falando de uma questão de cidadania, né? Dentro da Rion Life, que é uma rede internacional de educação, da qual estou afiliado através da USP, do próprio IFSC, mais recentemente, e da Unicinos, existe uma discussão que, inclusive, critica duramente essa perspectiva da BNCC do plugado e desplugado, né? A partir do conceito de on-life do Luciano Floridi, existe um novo paradigma no contexto da educação, né? Então, claro que foi provocativa a questão de excesso de normativas, né? Mas na formação continuada dos professores, eu pelo menos consigo perceber, trabalhando na pós em mídias na educação, ensino de ciências, existe sempre uma expectativa de prescrição de como fazer, né? E esse é um desafio, ainda que em certa medida utópico, porque defendemos que não existe mais uma separação nítida entre online e offline, vida digital e vida física, né? Isso está imbricado ao ponto de que estamos sempre conectados, né? Por múltiplos devices, mas estamos sempre conectados. E o professor, quando procura uma formação continuada, ele vem muito na expectativa, vem sedento por conhecimento para tentar atualizar a sua prática pedagógica. Então, olhando para tudo isso, eu gostaria que você nos trouxesse mais detalhes desse piloto no Vale do Itajaí, que inclusive temos uma etapa programada, né, para o próximo semestre, aí está em andamento, soube que já teve dezenas de sequências didáticas pensadas para tentar superar esses desafios, né? E isso que é muito fantástico na relação do IFSC com os parceiros, né? Nós pensamos junto o problema, desenhamos solução e acompanhamos até efetivamente a implementação daquela política pública. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor o programa na essência, né? Visto que tem uma relação direta com o laboratório aqui de cidadania digital. Então, o que aconteceu? Quando eu contei aquela história, né? Falei o que nós encontramos, né? Então, a partir dali, a gente primeiro foi convidado a trabalhar com a Prefeitura de Blumenau e fizemos um primeiro piloto com a Prefeitura Municipal de Blumenau. Vimos menor, né? Naquela época, o que nós observamos? Que nós precisávamos trazer primeiro os diretores de escola. Os gestores, eles precisavam entender o que era computação para educação básica, né? Inclusive que computação para educação básica não se limitava a uma série de equipamentos, não se limitava a ter um laboratório maker, um espaço maker, não se limitava a ter computadores, nem um monte de programas, né? Não era dessa forma, mas sim era transversal, era intrínseco à maneira como nós pensamos o mundo e como nós resolvemos o mundo,
né? Então, essa foi a primeira questão que a gente observou a partir desse primeiro piloto. Percebemos também que nós precisávamos trazer coordenadores ou orientadores pedagógicos, porque eles estão em diálogo direto com os professores, né? E eles também precisam entender do que estamos tratando quando falamos de computação na educação básica. E, por fim, precisávamos de equipes multidisciplinares. Por quê? Porque, novamente, né, se nós estamos falando em pensar a realidade ela é multidisciplinar, né? A realidade não cabe dentro de uma caixa. Sim. Então, o que nós propusemos ao Estado quando o Estado trouxe o problema para a gente? Qual foi o problema que o Estado trouxe? Olha, precisamos de uma formação com os nossos professores que trate de computação para a educação básica. Existe uma necessidade deles aprenderem ferramentas, né? Nós temos alguns espaços maker, em algumas escolas nós não temos, mas precisamos implementar a BNCC. E aí a gente trouxe essa experiência anterior. Né? Isso na regional do Vale. Do Vale, isso. Nós estávamos trabalhando com a CRE de Blumenau, né? E aí nós explicamos o seguinte: olha, gente, nós temos experiências anteriores, temos leituras anteriores, e o que nós queríamos trazer? É importante saber usar ferramentas digitais, o professor saber usar ferramentas digitais, ferramenta de gravação, de produção de vídeo, de edição de vídeo. Sim, é importante. Né? O Canva, por exemplo, tudo isso é importante. Visualização de dados. Isso, visualização de dados, planilhas, robótica, tudo é importante. Mas isso é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar a maneira como o professor ele planeja as suas aulas. Se nós não atuarmos sobre o planejamento das aulas, nós vamos continuar tendo o momento da computação descolado da maneira como nós pensamos o mundo. Uma dicotomia que está perpetuando aí há décadas, talvez século, dentro dos currículos. Né? Isso, ou então aquele momento, entendeu, vou botar aqui entre aspas, de lazer, que o estudante ele vai para o laboratório e ele joga o jogo do foguetinho. Nada contra o jogo do foguetinho, né? Mas mas não é o foguetinho, Ana, é o jogo da soma. Não, tudo bem o jogo da soma num determinado momento, mas é sobre muito mais do que isso. Então, nós explicamos a CRE que nós precisávamos trabalhar as 3 dimensões que estão imbricadas nesse processo. Né? Então, nós estamos falando de cultura digital, né? Uma cultura na qual nós estamos imersos, nós não fazemos nada hoje sem, pelo menos, na maior parte dos grandes centros, é claro que nós não estamos pensando o Brasil dentro das dimensões e da diversidade que ele tem, é claro que nós temos possivelmente contextos em que isso está muito menos presente. Perfeito. Né? Mas no contexto das grandes cidades, da maior parte dos municípios de Santa Catarina, principalmente das áreas mais centrais, o nosso pensamento, ele é um pensamento digital. Né? Eu trago sempre a recorrência às questões do mundo digital. Então, eu não posso deixar de lado cultura digital, que é uma cultura na qual nós estamos imersos e que nós também transformamos o tempo todo. E que é o primeiro eixo da BNCC complemento. Perfeito. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Né? Isso fala sobre todos os componentes curriculares. Todos os componentes curriculares, eles dialogam com a cultura digital, porque o mundo é constituído por essa cultura. Uma segunda dimensão que nós trouxemos, nós temos que falar de tecnologia digital. E aí, André, eu vou trazer uma coisa que é curiosa. Nós começamos a perceber que quando o estudante ele chegava na sala informatizada, os computadores todos estavam abertos, tá? No site, ou no espaço, ou no jogo que ele deveria acessar. Ou seja, muitos dos estudantes não sabiam sequer ligar a máquina. Então, eles não viviam a experiência da navegação, do acessar a máquina, né? Do entender o que é a tela do computador. O que ele fazia era sentar na máquina e utilizar. Mas isso faz com que o próprio conhecimento de hardware dele seja mínimo. Temos uma colega ali no campus Florianópolis que também pensa muito essas questões, principalmente dentro de projeto integrador, que é principalmente nos cursos técnicos integrados,
E a prática docente no primeiro ano do ensino médio nos mostra que a, aspas, informática básica ainda é necessária. Com certeza. Você não tem nessas turmas habilidades e competências para usar editor de texto, editor de planilhas. Dentro do editor de textos, se você pedir para justificar o texto, muitos não compreendem, né? Então, muito bem destacada a importância dessa segunda dimensão, né? Que são as tecnologias, os algoritmos, né? Como a BNCC traz. Inclusive, André, tem uma questão bastante curiosa, porque é um discurso corrente, né? Ah, são nativos digitais. Ser nativo digital tem muito a ver com estar imerso numa cultura digital, mas não conhecer tecnologias digitais. Então, eu vou te dar um exemplo que está muito relacionado ao e-mail, né? O estudante, muitas vezes ele tem um e-mail para acessar o Instagram, né? Para acessar outras plataformas que ele queira usar. Mas ele não entende o que é o e-mail. Não. O e-mail como ferramenta de comunicação, o e-mail como ferramenta de trabalho, o e-mail como ferramenta de registro. De né? historicização. De historicização. Ele não compreende muitas vezes, inclusive, questões que se relacionam, porque uma questão tem, essas dimensões elas não estão apartadas, né? Elas dialogam profundamente entre si, então eles não entendem, por exemplo, questão de gestão de dados, né? De gestão de informações, de LGPD, tudo isso a gente precisa falar para eles. Sim. Se eu não me engano, nativos e imigrantes é do Prensky, talvez me falhe a memória. Isso mesmo. Assim como a percepção do estar online e estar offline a mim parece superada, essa leitura linear de nativos e imigrantes digitais também precisa ser deixada de lado. A prova cabal disso, na observação do comportamento social, existem adultos que são imigrantes digitais, mas que têm uma excelente literacia. Com certeza. E o contrário também é verdadeiro, o que ratifica a questão de que é um processo cultural, né? Portanto, se conseguirmos incentivos, orientações, vivências qualificadas para que o jovem se aproxime da tecnologia com uma consciência de que é cultural, é irreversível, é complexo, sim, né? Mas é o novo lugar, né? Ou o novo não lugar, como diria o professor Máximo de Felice lá na teoria do ato conectivo transorgânico. Pensar essas... Estamos na segunda dimensão, né? Falamos da cultura digital, falamos das tecnologias, algoritmos. Qual seria a terceira dimensão do programa? E aí a gente precisa trabalhar pensamento computacional. Aqui se deu o maior nó. Por quê? Porque a cultura digital talvez seja algo mais presente para todos nós, né? Com certeza, tecnologia digital é algo que a gente também compreende com um pouco mais de facilidade. Tem um pragmatismo, né? Tem um pragmatismo. Agora, pensamento computacional parece muito abstrato. E aí, quando a gente fala, talvez o nome também não ajude muito. Quando a gente fala em pensamento computacional, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas... Vou aprender a programar. Eu vou aprender a programar ou vou aprender como o computador pensa. Né? Só que pensamento computacional, e muitas vezes, principalmente nos primeiros pilotos que a gente fez, a gente ouvia isso dos professores, né? Mas então, o que você quer me ensinar é como o computador pensa? Assim, não. Até porque o computador ele foi ensinado a pensar dessa forma. E ele não tem consciência. Ele não tem consciência do que ele pensa. Apesar da IA. Apesar da IA. Então, a gente precisa entender como é que nós pensamos e o que é computação, né? Do que nós estamos falando? Então, na verdade, a gente está falando de processamento cognitivo de informação. E a maneira como nós, seres humanos, organizamos a informação para poder processá-la. Levar isso para os professores, eu vou te dizer que foi o maior desafio. Por quê? Porque quando, por exemplo, né, e a gente pensa ali os pilares do pensamento computacional, e a gente pensa, por exemplo,
é a geração de algoritmo, né? Quando a gente fala a palavra algoritmo, o que vem? A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. É bem curioso isso, né? Porque a gente vai observando isso à medida que a gente vai falando quais são os discursos circulantes. É a cultura digital. Então, a primeira vez que a gente falou algoritmo, as pessoas falaram assim, aquele negócio do Instagram. Porque é o que está no dia a dia deles. Porque é o que está no dia a dia deles, né? E aí a gente foi explicando que, por exemplo, quando a gente vai produzir um texto, primeiro, se eu quero que esse texto ele faça sentido, ele responda a uma demanda social, né? Ele me leve a me posicionar criticamente perante o futuro leitor, tudo isso, eu preciso desenhar um algoritmo. A própria gramática é uma organização lógica de signo, significante, significado. Sim, quando a gente trabalha, inclusive é um exemplo que eu dou para eles, né? Quando a gente vai pensar as regras de acentuação em língua portuguesa. Eu estou pensando, na verdade, num conjunto de regras. Primeiro, eu penso uma categorização, então eu separo em conjuntos, né? Tudo isso a gente faz, depois eu penso a regra para cada um daqueles conjuntos. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com o professor. Então, a gente vai trabalhar uma árvore decisória, né? Entender que na vida, no processo decisório, nós várias vezes construímos árvores de decisão. E isso é muito curioso, porque isso parece que é uma eureka. Né? Assim, meu Deus, eu penso assim. Né? E a gente começa a explicar para eles, olha, gente, se nós vamos, por exemplo, pensar um projeto de reciclagem, né? Eu preciso envolver pensamento computacional. Porque eu preciso, por exemplo, na hora de reciclar um produto, entender dentro de que categoria aquele produto ele se insere. E para categorizá-lo, possivelmente, eu não vou conseguir ver todas as características do produto. Algumas questões eu vou precisar abstrair, eu vou precisar tirar. Né, para poder fazer essa classificação de forma mais adequada. Né? Então, quando a gente, por exemplo, trabalhou com os professores uma esteira de reciclagem, né, eles disseram, meu Deus, isso tudo é pensamento computacional? Então, a gente tira o pensamento computacional de dentro do computador, dessa imagem que nós temos, até essa leitura equivocada, né, e trazemos isso para a vida. E começamos a entender que para resolver qualquer problema na vida, nós fazemos uso de pensamento computacional. Aí a coisa começa a fazer sentido. Então, a partir dessa leitura, né, das 3 dimensões, que elas estão imbricadas ao conhecimento, que elas estão imbricadas a todo o processo de resolução de problemas, a gente vai para a sequência didática. Né? Então, o programa começa com uma formação mais teórica, em torno dos 3 eixos da BNCC complemento, né, complemento da computação. Na sequência, os professores são orientados a produzir uma sequência didática para a sua prática. Quer dizer, eu sou professor de Pomerode, do 2º ano do ensino médio, trabalho biologia. Durante a formação que o IFSC ofertou nessa parceria, eu vou desenvolver uma sequência didática para um tema específico ou para o ano letivo todo. Como que foi esse processo na prática? A partir daí, a gente começou a trabalhar com a questão dos projetos, né? E nós começamos a mostrar a esse coletivo de professores que a vida, ela não é unidisciplinar, né? Então, nós tivemos projetos bem interessantes, bem diversos, elaborados, desde, por exemplo, a releitura, né, do ambiente em que os estudantes conviviam dentro do bairro em que a escola ela estava situada. Né? E a gente pensa, mas o que isso tudo tem a ver com, né, as unidades curriculares, o que isso tem a ver com o currículo do município, né? E o que isso tem a ver com essas 3 dimensões. Então, por exemplo, um dos projetos realizados, né, foi no âmbito do conhecimento mesmo da localidade. Por que isso é relevante? Né? Nessa localidade, é uma localidade... Primeiro, os estudantes eles não têm muitas vezes a noção do passado. Eles não têm noção de constituição histórica daquele espaço. Qual é o bairro? Esse bairro é um bairro que fica próximo a Pomerode, entre Blumenau e Pomerode, né, que a gente conhece como Salto Weisbach.
Tá? Então, uma região que eles não conheciam, né? Como é que ela se constituiu ao longo do tempo, está no currículo, né? No currículo de geografia, no currículo de história, no currículo de língua portuguesa, está esse reconhecimento e a representação do espaço em que a pessoa vive, né? E a expressão sobre. Né? Como você se expressa sobre, como você relata essa experiência. Então, a questão era essa. Então, como é que esse espaço ele se constitui ao longo da história? Mas tem mais uma questão. Muitas das pessoas que moram nessa região não são oriundas de Santa Catarina. São pessoas que vieram de outros estados do país, inclusive de outros países. Nós temos muitos venezuelanos na região. Fluxo migratório gigantesco. Gigantesco. Né? Então, elas nem conhecem o bairro, não entendem, por exemplo, não fazem uma leitura daquela arquitetura. Né? Não fazem, por vezes, uma leitura do que circula nos discursos que estão presentes naquele espaço e por que, inclusive, a maneira como o discurso ele vai se constituindo ali é diferente do seu local de origem, né? Porque tem variantes ali presentes, a questão da variação linguística. Então, o que eles começam a fazer? O projeto ele vai, então, buscar solucionar esse desafio. Conhecer o bairro onde a escola está situada, onde eu moro, entender como ele é constituído. E aí, veja, eu tenho língua portuguesa, eu tenho geografia, eu tenho história, eu tenho artes, eu tenho tudo isso imbricado nesse projeto. Né? Os estudantes, eles passam então a visitar o bairro, a entrevistar pessoas, a observar a arquitetura local e depois eles passam por uma etapa de representação isso numa grande maquete. Ana, Física. Mas onde é que entra então as dimensões, né, da computação? Entra na pesquisa orientada, né? Então, eles vão visitar o bairro por meio do Google Maps, eles vão conhecer por meio dessa ferramenta como é que esse espaço ele está organizado geograficamente, como é que é a topografia daquele espaço, de que distâncias, como é que nós podemos falar de distâncias dentro daquele espaço. Eles vão fazer pesquisa histórica para entender, né, como é que o espaço foi se constituindo ao longo do tempo. Eles vão entrevistar pessoas e aí eles vão precisar gerar ferramentas para poder fazer essas entrevistas. Veja, estou falando de cultura digital, estou falando de tecnologia digital, né? Mas eles também vão organizar esse pensamento e categorizar esse espaço. Né? Inclusive categorizando o tipo de construções ali existentes. Né? Para que depois, então, eles possam organizá-las, se preparar para reproduzi-las, realizar um estudo de como eles vão representar isso fisicamente. Então, veja que não tem nada a ver com aquele projeto, ou com aquele projeto que a gente poderia imaginar, nós vamos produzir robôs e os robôs vão sair né, percorrendo uma trilha. Uma leitura imediatista que tem contaminado as expectativas de êxito da BNCC Computação. E nada contra os robôs, muito pelo contrário, não é isso. Temos iniciativas com robôs também. Né? Maravilhosas, não se trata disso, mas é que não se resume a. Perfeito. Uma percepção seria muito limitada. Né? O pensamento computacional é muito mais que os robôs, é muito mais que as máquinas. Né? O seu relato, incrível, a experiência, depois vamos juntar algumas imagens para compartilhar com a nossa audiência, para que conheçam né, a realidade desses projetos na prática, consigamos ilustrar. O seu relato me fez lembrar de dois projetos orientados pela professora Eliane Schlelmer, lá da Unicinos, do PPG em Educação. Um deles em Bento Gonçalves e outro em Peso da Régua, em Portugal, dentro da Rede Internacional de Educação Online. E tem uma iniciativa também, eu ainda não estou tão próximo, em Porto Velho, aqui em Rondônia, mas que trabalha a cibricidade. Então, os estudantes fazem esse exercício de reconhecimento dos espaços públicos e, através de plataformas digitais, nesse contexto de transdisciplinaridade, desenvolvem soluções
para problemas que eles identificaram, né? Então, o seu tem o relato que você trouxe tem uma perspectiva mais de representação, de reconhecimento, o que é fantástico, né? Então, desenvolver o pensamento computacional parte da realidade do próprio estudante, né? Quantos professores participaram desse piloto no Vale do Itajaí, Ana? Bom, no primeiro piloto que nós fizemos com o município de Blumenau, nós tivemos mais de 100 pessoas participando, tá? E agora, nesse que está em curso, que nós estamos finalizando, né? Estamos nos encaminhando para o pitch, nós tivemos 31 projetos submetidos, né? Cada projeto envolveu cerca de 3 profissionais, mas que participaram do curso, a gente tem um universo maior. Nós tínhamos 4 grupos, cada grupo com, em média, 40 pessoas, né? Então, nós tínhamos em torno de 150 pessoas participando, fora os gestores que participaram da primeira etapa. E aí teve uma coisa bem curiosa, sabe? O quanto nós precisamos repensar planejamento pedagógico. Porque, assim, trabalhar computação e trabalhar BNCC e trabalhar currículo... Sair das caixinhas envolve planejamento. Uhum. E aí eu quero trazer uma outra coisa que me preocupa muito, sabe? A importância da inteligência artificial, né? Ela está aí, ela vai ser usada, todos nós usamos, é uma ferramenta que pode trazer para a gente uma agilidade na resolução de problemas, muito importante, beleza. Mas eu tenho muito medo como a inteligência artificial também entra nas escolas. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta para você aprimorar uma pesquisa, aprimorar processamento de dados, mas ela não substitui o raciocínio humano, né? Ela precisa ser criticada, ela precisa ser analisada. Não é qualquer resultado que ela entrega, né? E muitas vezes a gente dá um bloco de textos para a inteligência artificial e ela tira um resultado, né, que não é condizente com a realidade. Então, a gente precisa entender que é necessária crítica, é necessária análise. Mas o mais grave, eu vejo a inteligência artificial hoje entrando na educação para fazer planejamento. E esse papel é um papel privativo do professor, do profissional de educação. Então, jamais a gente pode botar na mão da inteligência artificial produzir uma sequência didática, né? Então, eu tenho muito receio hoje quando eu vejo essa aproximação da inteligência artificial da escola nessa perspectiva. Em substituição, né? Em substituição, né? E muitas vezes, e aí novamente, né? Acho que é importante a gente trazer esse alerta. Como é que a partir da década de 20, mas sobretudo a partir da década de 40, a gente passa a reduzir a importância do professor na sociedade? Quando a gente insere fortemente o livro didático. Sim. E o livro didático passa a ser bula. Ou seja, eu não preciso mais do professor que produz o conteúdo. Um currículo prescrito, mastigado, posto, entregue de classe em classe, lido de hora em hora, Isso. Em turmas de 40 pessoas, 30 pessoas. Abra na página tal, vamos fazer o exercício. Faça a atividade da página tal. O que isso faz ao longo do tempo? Quando o professor recebe o livro didático pela primeira vez, ele acha ótimo, é uma ferramenta. Né? Tá pronto, né? E não problematiza o quanto esse livro didático ele acaba diminuindo o seu próprio papel como professor. E direcionando para uma perspectiva nacional ou, quiçá, até além Brasil, né? Perfeito. Um domínio discursivo de fatos históricos, de fatos sociais, do qual aquele professor não necessariamente é autor. Perfeito. E aí a gente vai lembrar o quanto nós aprendemos, por exemplo, história do Brasil a partir deles. Sim. E passamos a ter uma leitura, inclusive, da geografia do Brasil, né? Eu sempre conto isso, eu sou carioca, moro aqui há muitos anos, vim para cá com 20 anos, mas eu achava que em Blumenau fazia frio o ano inteiro, porque era isso que o livro didático me dizia, né? Então,
Por que que isso é problemático? Porque eu começo a entender que aquele instrumento, ele facilita o meu trabalho, mas eu não entendo que ao longo do processo ele tira a minha liberdade de cátedra, eu não entendo que ao longo do processo ele precariza a minha profissão. E tem uma segunda onda aí nos anos 90, né? Uma segunda onda nos anos 90. Então, eu também não estou falando contra o livro didático, não é isso. O livro didático é uma ferramenta importante. Em muitas casas, é o único objeto de leitura que existe. Sim. Né? E na pandemia nós percebemos isso duramente. Isso. Só que agora a IA entra e o professor diz: opa, não preciso mais escrever. Né? Mas não se percebe o movimento, muitas vezes, que está por trás disso, de uma nova onda de precarização. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Inteligência artificial é importante, está presente na sociedade, mas ela precisa ser utilizada de forma muito crítica e jamais em substituição do professor. Então, para toda prefeitura, para todo estado que pensa em trazer IA dessa forma, já fico alerta, né? Vem aí, se deixarmos dessa forma, um processo de precarização absurdo da profissão docente e da escola. Eu acredito, Ana, que seja pertinente fazermos, assim, sublinhando esse alerta que você está fazendo, ratificando a necessidade de mantermos uma perspectiva autoral, né, dentro do princípio da liberdade catedrática, encarar a inteligência artificial como alguém que vai fazer por mim é tão arriscado quanto foi nos anos 90 usar os buscadores de artigos e entregar, baixar, imprimir e entregar como se fosse de autoria do estudante, né? Quer dizer, mudou a interface do livro para a tela, mas os problemas éticos, morais, seriam os mesmos em essência. Agora, nós temos alguns colegas de pesquisa, e me afilio a eles, que entendem a inteligência artificial como, sim, uma evolução disruptiva, necessária, bem na linha do que você trouxe, mas não concordam com o conceito de inteligência artificial, né? Porque quando nós falamos em inteligência artificial, a gente já direciona para algo que não é humano, né? Ok, existe um processo de interação e coprodução de humanos e não humanos, né? Ou, repito aí, como diz no meio o professor Máximo de Felice, um ato conectivo transorgânico, que está no contexto do paradigma da educação on-life. Agora, há de se defender, na minha percepção, no mínimo uma inteligência híbrida, integrada, né? Quer dizer, eu preciso organizar, sistematizar um compêndio, uma grande quantidade de dados. Não tem por que eu fazer isso manualmente, tendo uma interface algorítmica que me entrega pronto, desde que eu revise. E, principalmente, fazer a pergunta certa, quer dizer, inserir o prompt adequado para que você tenha uma resposta da inteligência artificial generativa que te permita avançar de forma mais rápida, enquanto humano, no processo de produção do conhecimento. Então, muitas notícias circulando, assim, isso é muito grave, claro, não é o foco da nossa conversa, né? Mas, assim, periódicos que estão... revistas científicas, né, journals, enfim, que estão recebendo publicações produzidas por IA, que são avaliadas por IA, publicadas. Quer dizer, o humano estaria se excluindo do processo de produção de conhecimento se abdicarmos da consciência da necessidade autoral. Sim, né? É constitutivo do ser humano pensar, né? E fazer a pergunta certa pode ser o caminho para essa virada de chave. Bom, então tivemos aí quantas sequências didáticas agora? Foram 31 apresentadas. 31 sequências didáticas que estão, vou abrir aspas, selecionadas para o pitch.
Na verdade, não. Nós tivemos 31 sequências didáticas. Teve um corte aí. Teve né? um corte, Nós tivemos 31 sequências didáticas apresentadas. Foi muito difícil fazer o corte. Então, a gente teve uma banca com 5 professores que analisaram essas sequências didáticas para chegar a 12. Eu quero destacar isso, professora Ana Paula, porque existe um trabalho gigantesco, né? A gente fala os números aqui, para quem está nos ouvindo, pode parecer, tá, no Vale do Itajaí, 30 sequências didáticas. Gente, foi feita a formação teórica, né? Desenvolvimento do pensamento computacional como o grande desafio daqueles 3 estágios que discutimos aqui, para chegar finalmente em 31 projetos, 31 sequências didáticas. 31 sequências didáticas. Teve um processo de mentoria, isso é importante a gente dizer, porque também, André, eu tenho até um artigo sobre isso, que fala das formações descontinuadas, né? Sim. Infelizmente, em muitos dos nossos contextos, nós temos formações descontinuadas. É aquela formação esporádica, você vai lá, você não tem compromisso, o formador não tem compromisso nenhum com aquele coletivo, ele vai lá, dá uma formação e vai embora. Né? E depois ele volta e dá outra formação e acabou. Um modelo de pacotes. Modelo de pacote, né? E ali não. Ali a gente teve uma trajetória ao longo de todo o ano. Então, gestores, orientadores pedagógicos, equipes multidisciplinares, formação teórica, formação sobre criação de sequências didáticas, mentoria a respeito dessas sequências didáticas. Então, a gente observou o que estava escrito, a gente fez observações para melhorar essas sequências didáticas, desenvolvimento das sequências didáticas no contexto escolar, né? Mentoria para a produção do relatório analítico reflexivo, né? Porque o que eles apresentam e, na verdade, é avaliado, não é mais a sequência ela já passou por todo esse refinamento, Sim. é o relatório analítico reflexivo da prática. Quer dizer, essas 31 sequências didáticas foram implementadas. Impactaram turmas. Muito bem. E das 31, vamos chegar na informação aí que está gerando suspense. Quantas vão para a próxima etapa e que etapa é essa? 12. Essas 12, elas vão então para o pitch. Né? E aí a gente pergunta, por que um pitch? Porque é muito importante que eu saiba falar sobre, sintetizando informação. Uma das questões que a gente tem trabalhado muito com os professores é que eu preciso saber falar sobre a prática. Essa também é uma dimensão do trabalho do professor pesquisador. E aí a gente junta aquilo que o Freire dizia, né? Que não é uma redundância falar professor pesquisador. Porque o professor ele tem que ser pesquisador. Senão ele não é professor. Né? E aí a gente precisa pensar o seguinte, a gente sempre fala isso. Gente, eu como professor, eu preciso saber o que eu faço. Por que eu faço? Como eu faço? E que resultados eu obtenho? E a oralidade tende a ajudar na organização desse raciocínio, né? Aumenta a clareza. Perfeito. Porque, novamente, nós estamos falando de processamento cognitivo da informação. Esse é o tema do próximo pitch, mas já para a gente deixar aqui um pequeno spoiler, desculpa, é o tema do próximo episódio, para a gente deixar aqui um pequeno spoiler. Como que vai funcionar o pitch para essas 12 equipes? Vão ter aí o período de recesso, né, virada de ano, enfim, preparação com material na plataforma. Vão produzir um pitch a partir da formação continuada, no IFES que não é descontinuada, né? Como que vai funcionar a etapa do pitch? Então agora essas 12 equipes, vamos passar pelo período de recesso, todo mundo descansa. Em fevereiro, primeira semana, então, esses professores, eles vão participar da formação para a elaboração do pitch e ali na segunda semana ou terceira semana de fevereiro, nós vamos então realizar o evento. Né? É o momento em que nós vamos ter os professores avaliadores, né, presentes, então vai ser presencial. Essas 12 equipes vão para o palco. Vão para o palco, né? Essas 12 equipes vão estar lá e elas vão apresentar, então, o resultado desse trabalho. E aí tem uma coisa legal, porque já é uma apresentação em perspectiva. Uhum. Porque eu olho para a experiência vivida, retomo a experiência vivida. Inclusive, isso foi uma coisa que a gente fez muita questão
de pedir no relatório, que se trouxesse tanto aquilo que foi positivo, quanto aquilo que precisa ser reformulado. Porque nós temos uma prática na educação de esconder os problemas, né? E castigar o erro. Isso, e castigar o erro, inclusive o nosso. Sim. Então, quantas vezes... Autoflagelo. Um autoflagelo. Quantas vezes eu participei de processo de estágio de professor da licenciatura, e quando ele apresentava o relatório de estágio, todos os planos de aula tinham sido aplicados assim, oh meu Deus, exatamente como eu planejei, desenvolvidos, assim, tá gente, mas não aconteceu nada de problema, você não precisou readequar nada, porque esse é o grande pulo do gato. Né? Então, a gente fez muita questão de pedir isso, que eles relatassem resultados obtidos que não eram planejados. Por exemplo, eles relatam muito engajamento dos alunos. Não era um objetivo direto da sequência didática. Né? E, por outro lado, também, relatar os desafios, o que eu precisei adequar. Olha, eu pensei essa sequência didática para 1 mês e eu levei 2. Sim. Né? O papel aceita tudo, né? Na prática. Então, assim, eu preciso trazer isso, né? Então, é uma visão em perspectiva. E é isso que a gente vai, então, viver, essa experiência que a gente vai ver de compartilhamento das experiências no pitch. 12 equipes em fevereiro. Até lá terão preparação para a elaboração do pitch. Já tem local o evento? Vai acontecer em Blumenau. Na Coordenação Regional de Educação, né? Então, vai ser lá na CRE de Blumenau. Muito bem. Então, do piloto, no Vale do Itajaí, a validação de uma metodologia de formação de professores, né, de profissionais da educação, para a implementação da BNCC Computação. O que vem pela frente, Ana Paula? Muita coisa. Primeiro vem um e-book, porque todas as 31 sequências didáticas serão publicadas na forma de um e-book, né? Ótimo. Que relata esse processo formativo. E que certamente vai inspirar outros educadores que não estiveram envolvidos ainda nessa, né? Mas eu soube aí que tem Tem mais coisa. Algum diálogo com a Secretaria Estadual de Educação. Tem. Em cima desse projeto, né, a intenção que nós temos é alargar essa prática de formação, essa experiência formativa, apresentando inclusive os resultados que nós tivemos, né, para a gente poder levar isso para outras regionais de educação em Santa Catarina. O objetivo é o mundo, né? Não, tô brincando. O objetivo é que a gente possa assumir uma proposta para o Brasil, né? E tem um motivo, sabe, André? A CETEC está acompanhando isso? A nossa Secretaria de Educação? A gente já comentou com eles, mas a gente quer apresentar como projeto. Então, nosso sonho, realizar em 2026 em Santa Catarina, né? Dentro daquelas regionais que aderirem ao projeto, e depois pensar um projeto para o Brasil. E por que eu falo isso? Porque, assim, nós somos profissionais da educação básica, técnica e tecnológica. Tá? Então, a gente sempre lembra isso. Nós somos educação básica. Quem pode falar de educação básica melhor do que nós mesmos? E do que os professores que se incluem nesse projeto de autoria? Porque é um projeto de autoria. Né? Elaborar um e-book, né, em que eles são autores também, é um projeto de autoria. Então, nós estamos falando de um grupo de professores de educação básica que se juntam para falar, para mergulhar nela mesma, né? E aí, de maneira nenhuma, diminuindo o papel de outras instituições de ensino, inclusive federais, não se trata disso. Mas é que nós estamos falando do nosso chão, da nossa vivência. Nós temos estudantes da educação básica, nós temos educação de jovens e adultos, né? Perfeito. Quem mais, então, pode falar desse contexto, senão nós, né? Se deixar, Ana e eu falando da rede... Ai, apaixonados. A gente é apaixonado pela rede. E quem passa pelos institutos federais também sai com um carinho muito grande, né? Pelo fazer profissional. Bom, então temos aí um resumo dessa primeira etapa já executada, uma perspectiva da próxima etapa, que vai ser em fevereiro, em Blumenau. Já agradecer, né, publicamente a parceria da Coordenadoria Regional ali do Vale do Itajaí, que fica em Blumenau.
convidar as demais, né, coordenadorias que se aproximem. Aqui nesse vídeo tem todos os contatos, né, para o programa. Talvez não seja essa hoje a principal dor de determinada secretaria, de determinada escola, né? Sabemos que a neurodivergência hoje é um grande desafio, inclusive para desenvolvimento de pensamento computacional. Então, o IFSC hoje tem uma capilaridade junto com o IFC estadual, né? Soma-se a isso os SEDUPs, a própria Secretaria de Educação, o Sistema S, as universidades. Talvez o primeiro passo que o secretário, secretária que está nos ouvindo precise dar é entrar em contato, né? Se o IFSC não tiver uma resposta no sentido da formação continuada, vamos nos esforçar ao máximo para conectar com quem tem essa possibilidade, né? E felizmente hoje temos uma possibilidade muito viável de apresentar projetos, né? Temos um excelente diálogo com parlamentares, o próprio Laboratório de Cidadania Digital recebeu recurso de emenda parlamentar para promover formação. Sabemos que tanto na esfera federal quanto estadual, os nossos representantes estão preocupados com os efeitos negativos da falta de formação para a cultura digital, né? Eu mesmo coordeno um projeto de pesquisa na FAPESC em relação a cyberbullying, violências cibernéticas, então isso está muito presente nas escolas. Diretores, professores que não sabem ainda muito bem como lidar com a lei que proíbe o celular. Enfim, são muitos desafios, mas a formação é um caminho seguro. Os resultados aí do piloto no Vale do Itajaí mostram que sim, que é um caminho viável, que é um caminho necessário. Conte conosco aqui no laboratório para ampliar, né, que consigamos chegar a mais municípios, a mais educadores e dessa forma ir também fazendo um exercício reflexivo de melhoria da metodologia. Parabéns, Ana, pelo resultado. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem final deste episódio, né? Você certamente retoma conosco aí até o final do programa de formação, mas para essas 31 equipes, né? Você que lidera todo esse processo, qual a sua mensagem para eles? Que aí nós encerramos essa primeira conversa. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a confiança, né, da CRE de Blumenau. E aí eu preciso trazer o nome de uma pessoa, não costumo citar nomes, mas nesse caso eu preciso citar o nome da Lisandra, né, que foi a profissional que acreditou no processo, esteve conosco em tudo, organizou os espaços para que a gente pudesse realizar toda essa formação. Então, foi fundamental a adesão realmente da Secretaria de Educação ao processo. Ela é fundamental para que o processo aconteça, né? E parabenizar todos que se engajaram. Como você falou, André, nós temos uma série de desafios presentes na sociedade, mas veja, falamos em bullying, em cyberbullying, né, que talvez seja uma face mais cruel do bullying, sim, porque se dissemina. Temos falado de uma série de outros desafios, inclusive dos desafios que envolvem a inclusão dos estudantes neurodivergentes nas escolas, mas tudo isso tem a ver com cultura digital em alguma dimensão. Tudo isso tem a ver com pensamento computacional, com processamento cognitivo da informação em alguma dimensão. Então, não são realidades apartadas da computação para a educação básica. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, né? Porque o mundo em que nós estamos, ele nos traz exigências da atualidade. Eu utilizo muito nas discussões que eu faço a noção de cronotopo, né? Que é o tempo presente, né? E o espaço em que nós estamos constituindo, né? Não tem como a gente dissociar isso de computação na educação básica. Então, fica o convite, né? Inclusive para quem está nos assistindo, para vir aderir também a um projeto como esse, né? Fantástico. Os retornos certamente chegarão, né? E o principal já aconteceu. Crianças e jovens foram impactados por uma aula, por uma sequência didática pensada a partir da sua realidade.
E aquilo que nos deixa mais esperançosos, ainda que sejamos utópicos na educação, e que bom que assim somos, né? Professores foram motivados a repensar a sua prática, e isso dá vida à escola, dá vida aos institutos, às universidades e assim por diante. Ana, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda, já está convidada para a próxima conversa. Nós ficamos por aqui, agradecemos a audiência de vocês. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Nos vemos em breve. Um abraço. Tchau.